quando eu escrevi o livro, era para eu poder me expressar tudo isso. Porque a pessoa ou cresce no amor ou cresce na dor. Isso eu não desejo para ninguém. Eu desejo o amor para as pessoas. E o amor pode ser através da relação política também. Porque nós somos seres que convivem em comunidade. Então, a gente precisa aprender a lidar como comunidade, não como animais. A vida é como se fosse um eterno retorno de Nietzsche, em que, se você não aprende a lição, você vive o mesmo ciclo tempos e tempos e tempos e eternos. E nós estamos aqui, não é que nós somos seres espirituais vivenciando, né, a nossa humanidade, com a nossa experiência humana. Então, nós estamos aqui para vencer o nosso sistema nervoso central, nosso sistema primal, o animal que tem da gente. E aí eu comecei a ter muita ação intensa com muita paz. Porque a alegria, não adianta nada conhecimento sem alegria. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estou aqui para conversar com Luigi Barrichelli sobre o livro Sentir para Pensar, porque o amor é o caminho. Aliás, nem sei se esse é o momento certo para falar sobre o amor, não é? Tá tudo tão... todo mundo tão com os nervos à flor da pele. Não sei se é a hora certa ou se é a hora mais importante do mundo para falar sobre o amor, já que estamos vivendo uma tensão periclitante por aqui. Mas é isso aí. Luigi Barrichelli, ator. Luiz Fernando Pecorari Barrichelli, paulista, ator, autor, marido da Andréia. Olha só o livro. Vamos conversar com ele? Luigi, cá está ele. Eu vou avisar que eu tiro os comentários exatamente porque eu quero passar para o YouTube a imagem melhor que eu puder, a mais limpa que eu puder, sem comentários. E também porque as pessoas estão muito nervosas, comentando muito sobre política e tal, e a gente vai falar de amor. Né? Vai falar aqui de sentir para pensar. E amor sobre política também. Ué, as pessoas não sabem, Leda, hoje com essa dicotomia, com essa relação do extremismo, a consciência ela começa a ficar mais densa nesse processo, tanto de um lado como para o outro. E o amor pode ser através da relação política também. Porque nós somos seres que convivem em comunidade. Então, a gente precisa aprender a lidar como comunidade, não como animais, em todos os lados. Isso daí não tem... Mas a gente tem uma percepção, às vezes, turva, né? Porque se você não pensa, você é pensado. Aí não tem como, né? Eu concordo totalmente com você. Mas eu acho que o momento é um momento tão exacerbado, de tanta polarização, de tanta brigaiada. Eu fico escandalizada cada vez que eu entro na internet e vejo alguém desejando a morte do adversário, do político que ele não gosta. Eu fico tão abalada por isso, com isso, sabe? Porque eu acho tão complicado isso de você desejar o mal do outro, assim, tão... Na lata, né? É um negócio assim, nossa, que coisa terrível. Por isso que eu quero falar do amor. O amor é o caminho. Você diz que o amor é o caminho, eu estou levando fé, entendeu? Ah, eu boto fé. Eu boto fé. Como é que você chegou nesse livro? Como é que você chegou nesse momento aqui da sua vida? É uma jornada de despertar. Né? É uma jornada de todos nós. Ela é muito parecida. Tem uma coisa interessante da civilização inca, que a trilogia inca é civilização, não é império. Porque o Pachacuti, ele conseguiu unir, foi um dos maiores líderes de todos os tempos. Isso foi um líder de verdade. E nosso vizinho, ninguém sabe sobre isso. Então, o que acontece? Ele conseguiu unir várias comunidades, sabe como, Leda? Eu tive lá e eu senti aquela história. Ele pegou e falou assim, ó, como você tem uma comunidade, eu tenho uma comunidade. Falei, Leda, eu vou ajudar você a cuidar da sua comunidade dando as minhas melhores sementes.
os meus melhores followers. E vou te dar o conhecimento da tecnologia para você alcançar muito mais gente. Hã? E dá para você, até que toda a tecnologia que eu puder oferecer para você alcançar muito mais gente. E a única coisa que eu peço é a gente ter a nossa troca e a gente aumentar as nossas comunidades, não como império, mas como um processo independente, como deveria ser um casamento também, que é a díade que se transforma em um, mas com respeito de todas as energias e todas as pessoas. Sabe como eles se comunicavam em 2 milhões de quilômetros quadrados entre as cordilheiras? Eles pegavam, o Pachacuti montou uma guarita a cada 5 quilômetros em toda a extensão. Então, quando precisava se comunicar, ele passava a informação, a pessoa corria 5 quilômetros, aí o outro corria 5 quilômetros, corria 5 quilômetros, então tinha uma eficiência de comunicação. E a outra coisa que é super interessante que o Pachacuti fez, que era os templos para adoração ao sol, à lua, a serpente, a trilogia inca, que é a serpente, a puma e o condor. Então, como que funciona isso? Antes eu vou fazer um parênteses. Naquela época, a civilização inca produzia a mesma quantidade de milho que produzimos hoje no Brasil. Olha que loucura é. Você entende que a tecnologia que eles tinham era de uma sabedoria. A água era uma fonte de energia e era também venerada, né? Adorada. Então, é como se fosse uma divindade. A trilogia inca é super interessante. Não sei se você conhece, mas é a serpente, não, a puma e o condor. O condor, ele é a ave que mais voa alto no mundo. Que ele voa nas cordilheiras. Então, a simbologia dele ele conecta a Terra com o cosmos. A coisa interessante da puma é a nossa jornada espiritual solitária, mas com a força da puma. E a serpente, quando ela morde a cauda dela, ela forma um zero. O zero significa... o zero não tem começo, meio e fim, certo? E os raios é a mesma distância. Isso é o absoluto, é o Criador. Não tem começo, meio e fim. É incognoscível. Então, como é um círculo, a vida é como se fosse um eterno retorno de Nietzsche, em que, se você não aprende a lição, você vive o mesmo ciclo tempos e tempos e tempos e eterno. Para você quebrar isso, você simplesmente tem que descamar e deixar a pele para trás. Aí você cria a evolução, você vai na sua jornada espiritual com força, mas solitário. E aí você entra numa conexão entre a Pachamama e o cósmico. Olha que interessante, é lindo. É de uma beleza a cultura. Assim, para mim, a civilização, para mim, perfeita. Mais do que os egípcios e mais do que os maias. Então, eu senti. Não sei se você já foi para Machu Picchu. Não, não foi. Uau! Olha, vale a pena. Não tem como não sair sentindo coisas de lá, com várias manifestações. É impressionante. Caramba. E o Lake Titicaca, que é um pouco mais difícil, você levanta, a gente está a quase 3.800 metros do nível do mar. Lá você tem o maior lago navegável em altura. E aí, quando você acorda, levanta da cama, já dá vontade de voltar de novo, porque falta o ar. Mas é de uma transcendência incrível. Tem coisas que não dá nem para falar, porque você tem que experienciar. É a única maneira. Foi isso que te inspirou? Hã? Foram essas experiências que te inspiraram?
Não, também. Essa foi uma recente. Essa foi um chamado de ir para lá. Eu tinha que aprender algumas coisas. E eu aprendi. E acho que foi até mais do que eu esperava. Mas o que fez... Eu sempre fui essa essência. Mas era uma essência que tinha vários véus. E esses véus eram complicados de entender. Eu sentia coisas que eu não entendia. E eu agia por intuição. Não era por... Eu era determinado na minha intuição. Quando eu tinha, eu seguia. Se era para doer, eu ia, não tinha medo, não. Só na última parte que eu segurei e falei assim, não quero mais. Aí não teve jeito. Aí o criador arranjou um câncer para a Andréia, falou, tá, fica aí, bota nos seus peitos, vocês vão ter que quebrar. Porque vocês estão com a árvore prontas para nascer, para mostrar a sua beleza. Para quem quiser ver. Vocês vão ficar aí? Tá de sacanagem. Vai embora, vai quebrar. Aí quebrou. André, do diagnóstico, recebeu o diagnóstico. Em 15 dias ela passou por uma operação, que foi muito feliz, com uma equipe médica sensacional. Agradeço sempre o Pedro Batista, que é um irmão querido, que fez de tudo, o Evandro, que foi o médico da Andréia, o doutor Carlos e toda a equipe técnica. Foi de uma precisão. Ela fez 2 operações e ela retirou toda a mama. Então, o que acontece? Tirou tudo que precisava ser retirado. Tem pouco de mama assim, mas ela retirou o que precisava ser retirado. Ela retirou. Mas aqui no Brasil? Aqui no Brasil, nossa, foi na Prevent Senior. Eles são incríveis. Eles não têm pacientes, eles têm fãs. Precisa ver os velhinhos lá, fica tudo é fã. É fã. São mais de 500 mil. É um respeito com a terceira idade absurda. E aí eles aceitaram os velhinhos novos aqui. E a gente foi. E eu também. André operou, eu tinha caído no Covid, eu estava. Porque não podia chamar ninguém para manutenção, eu fui resolver limpar e pintar. Para não pintar, fui resolver lavar a parede no alto. Botei uma escada de alumínio muito leve. Quando eu estava lá no alto, eu caí. Só que eu caí com o braço assim, ó. Pá! E aí, não sei se dá para você ver. Acho que tá. Onde que tá? Deixa eu ver onde que tá aqui. Eu tô com uma. Não dá para ver. Deixa eu Tem ver. uma coisa estranha aí. Aqui, ó. Então, É. eu tenho aqui uma dobradiça. E tenho 8 pinos. Fiquei biônico. E por quê? O que aconteceu? Quando eu caí, o cotovelo, o braço, o antebraço, ele amorteceu. Foi assim, ó. Pum! E aí eu senti, inchou, ficou tudo preto. Só que estava no Covid, eu falei, eu não vou no hospital. E aí falei com os amigos ortopedistas, eles falaram assim, Luigi, você tem que fazer uma chapa, pelo menos. Eu falei, tá legal. Não fiz. 6 meses depois, aí eu jogava tênis, começava a fazer o levantamento da bola, assim, né? O tosse. Então eu conseguia até um pedacinho e jogava, na boa. Aí comecei a jogar e o meu tosse melhorou. Eu falei, tá perfeito. Então, esse tortinho que tá no meu braço, tá ok. Era o que faltava para eu poder acertar o tosse. Fiquei, joguei. Chegou no momento que a André estava operando, 2, 3 dias eu estava operando lá. Por quê? Porque chegou no dia e falei, doutor, o diretor do hospital era ortopedista. Aí eu falei, doutor. Aí o André falou, vai ele agora, tá enciumado que eu operei. Doutor, eu tô sentindo um negocinho aqui, eu não tô sentindo dor, mas eu tive um negocinho aqui. Negocinho? Eu falei, vamos fazer uma chapa. Fui lá, fiz, rapidinho lá mesmo. Tava num hotel 6 estrelas, que é o Dubai, lá no Morumbi, que é uma coisa. Falei, quase que eu não queria sair de lá, né? Falei assim, pô, sacanagem isso. Café, tudo da comidinha, tudo na hora, as meninas excelentes, nossa, dormi que era uma maravilha. O André tinha que até que me cutucar. Acorda, pelo amor de Deus, você tá aqui para me acompanhar? Eu que estou cuidando de você aqui. Eu falei, desculpa. Aí eu pegava, e aí ele me levou, fiz o raio-x, aí ele pegou e me levou para fazer. Ele falou assim, ele olhou assim, quando ele veio com o raio-x, falou assim, Luigi, você não está sentindo dor? Eu falei, não. Você tem certeza? Tem, aqui. Ele falou, vamos fazer uma ressonância? Eu falei, tá bom. Mas por quê? Não, vamos fazer ressonância. Fiz a ressonância. Quando ele voltou, ele falou assim, você sabe que você está com o seu braço quebrado?
se calcificar, você vai ficar todo torto. Eu falei, jura? E como que eu faço com fisioterapia? Ele falou, não, com operação. Quando você quer fazer daqui a um mês? Eu falei, não, vou fazer amanhã. Cara, fui fazer a operação. Operei e os dois pacientes ao mesmo tempo, entendeu? Só porque eu sou enciumado. Aí a gente ficou lá, nossa, eu dancei a dança do pintinho amarelinho com a menina que arrumava. Eu fiz uma zona. Acho que eles queriam me expulsar de lá, porque eu tava lá só trazendo alegria pra galera. Quando eu fico nervoso, eu gosto de fazer piada, fico bem humorista. E aí eu brinco, mexo com todo mundo, para trazer, né, um pouco de conforto para a Andréia, para todo mundo. E aí ajudando, gente que morria do lado. Isso que você foi lá tomar conta da Andréia, né? Exatamente. Dela, né? Aí virei um entertainment do processo. Mas quando ela foi, eu pedi para o Pedro botou 6 horas da manhã, um pianista recebendo ela, com uma música linda. Então ela se sentiu entrando no paraíso. Não era um inferno para ela. Então foi toda uma preparação. Só que quando a gente tem isso daí, a gente não teve tempo de sofrer, porque foi muito rápido. Mas depois, nossa, é aquela coisa, a semente estava aqui, a gente não queria deixar. É igual bexiga. Quando a gente está com vontade de ir no banheiro, a gente tem vontade de ir, segura. Que foi dela? Deixa ela dar um alô. Oiê! Oi! O seu acompanhante aí operou junto com você, é isso mesmo? Mas ele é ciumento. Esse ciumento invade. Eu acho que vocês já estão tão misturados que aí tem que fazer tudo junto mesmo, até a cirurgia, né? Tudo, a gente não consegue mais fazer nada separado. Né? É muito difícil. Quantos anos já tem essa relação de vocês? 30. 30? Uau! 30 que barato! As crianças estão com que idade? A Rúbia está com? 31. O Vitório está com? 20. Vai fazer 25 mês que vem. E o Vicenzo? Vai fazer 21. Hoje é terça, depois de amanhã. E a Helena? E a nossa neta tem 6 aninhos. Olha só, meu Deus. Eu falo nossa porque eu adotei, né? A Rúbia é minha enteada, mas eu conheci ela com 1 aninho. E é como filha. E a Helena chama ela de Vobis. Vobis. Aí é um barato. Então, mas é isso, é a vida em família, entendeu? Porque na hora que eu mais precisei, lá atrás, quem me deu a mão foi a Andréia. Todas as mãos de religiosos, assim, pessoas muito fortes. Eles pegaram, deram a mão e soltaram. Eu não entendia nada. Eu falei, gente, eles que entendem, não estão entendendo nada. Como é que pode? Eu senti aquilo lá, falei, cara, como é que pode largar a mão? Aí eu entendi, porque eu sempre procurei um mestre, né? E nunca tive. Lógico que eu tive. Aí que eu entendi que todas as pessoas que passam por mim são os meus mestres, porque eu aprendo. Então, essa maestria do aprendizado e saber que todas as pessoas têm uma lição para te dar, é um trabalho que você nem passa pela relação da humildade, porque é você se curvar para o que é sagrado das pessoas. Então é muito lindo. E o processo, quando a gente quebrou, a gente teve que nascer na força, né? A gente nasceu na força. Lá com muita dor, muita briga, muito desconforto, muita escuridão, mas também quando foi, ninguém segurou. Aí a gente foi para... A gente teve várias vivências em vários lugares, São Paulo, Chapada dos Veadeiros, Angra dos Reis, Machu Picchu, a Flórida, diversos lugares da Flórida. Eu comecei a virar um explorador. Aí eu virei um explorador, a gente começou a procurar em todos os lugares muitas coisas, assim, eram lugares incríveis. Então a gente começou a vivenciar muito a natureza, começou a vivenciar muito a gente. A Andrea sempre quis viajar muito, e a gente não viajava tanto, por mim. E aí a gente começou, cara, a gente acordava na Flórida, em Orlando, às 4 da manhã, para ir ver o nascer do sol 2 horas da onde a gente estava. E depois a gente cruzava a costa para ver o pôr do sol. Eu não sabia porque eu estava fazendo aquilo, mas estava gostoso. E aí foi uma loucura. Eu achava que vocês estavam morando nos Estados Unidos, então não estão mais. Não, o que acontece é, por causa do livro e outras coisas que estão acontecendo, eu não consigo voltar. Né? Eu não tenho data para voltar. Não consigo. Então, a nossa base está lá. Mas a Andrea vai voltar agora, vai ficar uns 10 dias.
E aí depois ela volta para cá de novo. Então a gente está ficando, está quase se tornando São Paulo a base de novo, que era Angra dos Reis aqui no Brasil. Então barato, tá legal, tô curtindo demais. Tá intenso o negócio, mas tá intenso, mas tá calmo, gostoso. E o que você quer passar com o livro? Porque o livro é um livro muito que flui, né? Assim, flui no sentimento, flui na orientação. É quase que é quase um aconselhamento também, né? Então o que acontece? Porque assim, ó, abri aqui, você não é uma gota d'água no oceano, você é todo o oceano em uma única gota. Isso. E vai por aí, entendeu? São várias coisas. Tem uma poesia Nunca que vou ser derrotado pelo meu pior inimigo, eu mesmo. Sabe quem é o meu melhor amigo? A vontade de se vencer é a chave para as respostas que insistem em não aparecer quando nos vemos diante de situações complexas. E lá vai Luigi. Não para. Ele é um livro fluido, porque quando aconteceu esse despertar, eu expandi muita consciência. Demais. Até André não me entendia. Até depois, quando conheci o editor não me entendia. O editor falou assim, e aí? Ele falou, eu não estou entendendo nada, mas eu acho que eu estou sentindo que é bom. Deixa lá, deixa ele. Vamos lá até a gente acertar. E aí foi acertando para simplificar, nessa linguagem muito simples, de mostrar que a gente pode usar a nossa vulnerabilidade como energia e força de criação e de ação. Então a gente conseguiu fazer, eu consegui transformar, só que eu fazia isso intuitivamente na minha vida, na carreira. Hoje, eu faço com intenção. Então, agora está deixando de passar a intenção para entrar num flow direto. Não passa mais pensamentos. Eu tenho um pensamento deliberado. Ele vem num jogo só. Puf, sai. Então, assim, não tenho mais, não tenho mais. Acabou. Por quê? Tem que experienciar. Você sempre foi um cara muito alegre, né, Luigi? Sempre rindo, um riso bonito. Sempre foi assim. Toda a minha lembrança, toda hora que eu penso em você, eu penso num cara sorridente. Mas eu adoro. Assim, até eu falo pro pessoal dos startups comedy, cara, pode me contratar. E é super tranquilo, porque eu vou dar risada. Ele pode até fazer uma piada horrível, que a minha risada vai contaminar. E contamina mesmo. As pessoas falam assim, depois do show o pessoal vem comentar. Nossa, olha, a piada estava legal, mas a sua risada, não consegui parar de rir. Rir da risada, né? É um barato isso daí. Eu gosto. Eu gosto de seres humanos. Então, o que o livro explica também é que nós estamos aqui, não é que nós somos seres espirituais vivenciando, né, a nossa humanidade, com a nossa experiência humana. Então, nós estamos aqui para vencer o nosso sistema nervoso central, nosso sistema primal, o animal que tem da gente. Porque se a gente não humanizar e a gente for animal, a gente vira predador. Isso não é legal. Entendeu? Predador é fácil, é só dar cutucão. Cutuca esquerda, cutuca direita, nem precisa cutucar mais, já está pegando fogo. Então, é fácil trazer o animal. E é fácil trazer o espiritual também. Vamos ficar zen aqui e tal, não sei o quê, mas é outra bolha. Por quê? Nós não nascemos para ser animais. E muito menos espirituais, porque nós já somos isso. É nós sermos humanos. Ser humano é fundamental. E isso é uma prática. Como se pratica? Com amor. Mas o que é o amor? É uma sensação. Não é uma definição. Não existe o contrário do amor. O que acontece na relação do amor? A etimologia da palavra, a palavra ela foi dilacerada. Então as pessoas falam assim, eu amo, sabe? Mas olha, eu amo, sabe? Leda, eu amo, mas eu sofro por amor, Leda. Aí a Leda tem que falar assim, você não sofre por amor, querido. Você sofre de apego. Então dá uma confusão o apego. A paixão é explosiva. Não tem, falo que é amor e ódio, mas não é o amor e ódio. É a paixão e ódio. O amor não tem o seu par. Ele é o absoluto, ele é o círculo. Ele não tem começo, meio e fim. Ele é. Não dá para definir. Tenta definir, a tradução fica ruim ainda. Por mais
elementar e bonita que seja, na relação da poesia, da arte, da pintura, é difícil você retratar. Na pintura é mais fácil quando aquilo lá vai te tocar, então você vai ter uma sensação. Mas na escrita, na palavra, é muito difícil. Você não consegue ter uma definição perfeita. E aí você... O que é, né? Então é uma sensação. É um bom dia para uma pessoa, é um boa tarde, é um olhar, é o agradecer, é a relação do perdoar. A base da relação do meu trabalho é praticamente dentro do sentido de uma pirâmide, de um triângulo, desculpa, que na base ele é o 3, que ele é a purificação do perdão, é o 6, que é a semeação para o plantio da gratidão. E o 9, que aí quando você tem essas duas coisas, você limpou o terreno, você plantou direitinho na gratidão, você vai colher o quê? Você vai edificar no amor. É aquela história da plantinha, que ela tá nascendo lá. Fala, o que você está fazendo aí no meio de arroz daninha? Eu tô florescendo, pô. E, mas você vai mostrar sua beleza para quem? Oh, para quem quiser ver. Então, as coisas bem simples, né? Sabe, parece umas bobeiras e que é tão simples resolver. O que a gente está vivendo hoje é uma verdadeira diarreia mental. Desculpa falar a palavra, porque é isso mesmo. É baixo, não tem como não falar dessa maneira, não tem entendimento. Só que é uma diarreia mental com o quê? Com prisão de ventre. Está estourando tudo. E se a pessoa não liberar isso, não vai. São os extremos. A gente tem que ter um caminho do meio. Esse caminho do meio não apareceu. O caminho do meio fica assim, ó, dando rédea, ou rédea para a esquerda, ou rédea para a direita, daqui a pouco puxa e fica comandando os dois. E fica tocando. Aí tem uns cavalos bravos que não aguentam e falam, aqui não. Aqui não vai, não. E aí aí começa a cair todo mundo. Aí fica desesperado. Aí começa a sair M por tudo quanto é lado, porque tá uma prisão de ventre mental da diarreia, tem que sair. Ao invés de resolver, vai no banheiro. É você com você mesmo. Para que você vai entrar nessa história? Então, é muito... A gente está precisando agora de uma para mim, está muito certo já o que está acontecendo politicamente aqui. Existe uma auto-organização que independe do homem. Chama-se geometria sagrada. Quando o homem tenta fazer uma geometria fora do que o Criador, pode fazer uma cópia. Tem uma sustentação durante o período, depois não acontece. Você vai ver os ciclos se repetindo, Leda, na história. Existem ciclos econômicos, existem ciclos menstruais, existem ciclos da Lua. O cosmos, o universo, ele não é causa, ele é ordem. Na nossa bandeira está o quê? Ordem, progresso. A única bandeira do mundo. Sacou? A gente tem verde, a gente tem ouro, a gente tem uma existência, por muito tempo, que foi, né? A gente faz daqui. Por muito tempo, a gente viveu a simbologia do brasileiro, o nosso símbolo lá fora, qual que era? Era o Zé, carioca, malandro. E o Gerson, a lei de Gerson, levar vantagem. Então, o que acontece? Era ruim, mesmo que eu botava a cabeça do Brasil fora, mas era horrível falar que você era brasileiro, mas eu falava. Aí, tão cedo, ninguém segurou aquela bandeira, ele pegou ali, pum, tan, 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 tan. Cara, aquilo era um cara que trazia o orgulho, o nosso herói. Sendo que a gente tem vários heróis. Dom Pedro II, pelo amor de Deus. Eu fui saber há pouco tempo, Leda, há pouco tempo. Olha que eu pesquiso. Eu soube de Pachacuti antes de Dom Pedro II. É um absurdo isso. É um absurdo. Aqui em casa. Aí o que acontece? Dom Pedro, ele ia fazer excursão arqueológica como pesquisador, ele foi no Egito. Ninguém sabe disso. Ele foi com um grupo de arqueólogos para poder entender aquela cultura. E foi por causa dele que o Egito começou a catalogar as múmias para ninguém ficar roubando. Ele. E quando queriam que ele soubesse que o imperador estava lá, queriam fazer a recepção com pompas de imperador, ele falou, não, eu estou com um pesquisador aqui. Olha que humildade. Um cara que conversou com Grambel, com Jung, Dom Pedro. Você está entendendo? E os caras amavam Dom Pedro. Era um amor.
o coração dele veio para cá, mas vai voltar para Portugal. Porque ele quis ficar lá. Entende? Porque foi jogado daqui para lá. Então, a gente tem umas inversões de valores de heróis e bandidos que é um absurdo. A gente não tem a valorização. Só que hoje, a gente tem orgulho de ser brasileiro, de ser respeitado. Então, o que acontece? Quando a gente tem orgulho, a gente está liderando o mundo. O mundo está copiando coisas brasileiras. Cara, não. Quando que a gente ia imaginar isso? Então, para mim, está muito certo. Quando eu falo da relação política, é para ter uma tranquilidade. Entende? Porque já está determinado. Existem algumas mudanças ou outras, mas que não tem jeito. É uma organização de ordem. De ordem de uma geometria sagrada que é perfeita. Então, para mim, a discussão é o seguinte: qual é o próximo governo daqui a 4 anos? A melhor chapa possível seria ter o Zema como presidente e o Tarcísio como vice. Um político administrador com um fazedor. Ele não é um tentador, ele é um fazedor. Imagina, ele vai asfaltar o Brasil inteiro, vai botar asfalto cósmico no Brasil. Vai construir um elevador para a Lua. Porque esse cara executa, ele é rápido demais, inteligentíssimo, simpático, forte, sério. Não é asqueroso. Ele é carinhoso. É simples, né? É muito simples. Você falou muito da simples. humildade de Dom Pedro, eu acho que o Tarcísio tem essa simplicidade, né? Aí o Zema, com aquela mineirice dele. O Zema é uma maravilha, eu sou Helena, mineiro, eu acho ele o máximo. eu vou falar uma coisa para você, Helena. Essa coisa assim, não gosto de brigar, não. Mas também não me chama, porque eu não vou brigar. Eu vou ganhar. Entende? Não é que eu vou fazer revolução, porque a revolução já está feita. Então, essa coisa do mineiro, que tem a calma, ele é o político, porque ele não é só político, ele é um administrador político. Entende? Ele faz política com a administração. Imagine o potencial de 2 figuras civis administrando esse país. Vai ser um estouro. É o seguinte, o céu não é o limite. Elon Musk vai falar assim, cara, precisamos de vocês ajudando para colonizar Marte. E nem Marte porque já é passado, porque a gente já está pensando no planeta, o outro que é gigante, que tem as mesmas condições do planeta Terra, que a NASA acabou de descobrir. Tem 2 semanas, 3 semanas. Então é muita descoberta que a gente está tendo. E, assim, a gente está discutindo coisas que não é nem básico, é muito bobo. É muito bobo. A gente está no jardim, nem jardim da infância. Acho que nem chegou nisso. E a China está botando um laboratório, vai botar um laboratório na Lua de exploração. E a gente não está entendendo isso, porque ali não é lugar de ninguém. Aqui é botar e ficar a bandeira e tal. Então, a China já domina todos os portos, toda a logística. Eles param o mundo. Agora, dominando o espaço, acabou. A África, as vinícolas, é tudo deles. Você entende? O Li ganhou agora, né? Porque isso é uma briga do Partido Comunista com o Li. E ele ganhou. Esse é um cara que ele é linha dura mesmo. Então, você vê que eles têm um planejamento deles, é um planejamento de eterno, muralha da China. Para sair fora de Gengis Khan, fizeram a maior devastação da história. E foi construir. Mas para quem vai construir isso? Cara, você tá louco? Eles pensam lá na frente. Se Confúcio prosperou e tiraram ele de lá, foi virar um andarilho de 3 anos, andando, não podia nem voltar para a própria cidade. Se o maior pensador de todos os tempos, os caras, eles têm planejamento de longo prazo. Então a gente não está entendendo. Essa que é a discussão. Não essa coisa. Ai, não sei o quê. Tá, ímpar. Ai, eu quero que você limpa. Sabe essas coisas? Pelo amor de Deus. Desculpa falar, mas aqui não dá. Fica aqui, senão eu também vou ter um treco. Porque você entende como é muito pequeno tudo isso? É uma relação de percepção. É só mudar a relação da percepção, botar as pessoas para pensar por elas mesmas, chegar à sua própria conclusão.
Eu gosto disso. Eu sou família. Eu sou isso aqui. Eu não sou. Eu sou isso aqui. Acabou. E a maioria ganha. Tem coisa que não tem jeito. Pode fazer o que quiser. Mas quando está dentro da geometria sagrada, que é o que eu sinto que está, e você vê pelas faces dos candidatos o que está acontecendo e as atitudes, né? Porque você conhece uma pessoa quando ela está fazendo coisas, quando ela não está sendo filmada. Então você conhece a verdade. Entendeu? Você xinga uma pessoa, daqui a pouco, não sei o quê. Você... Entendeu? Agora, quando você faz na frente, você assume quem você é e está tudo bem. Mas fazer por detrás, isso é muito feio. E na relação política também hoje, Leandro, não sei se você concorda. Pô, eu depositei a minha esperança na relação do PSDB, porque, cara, eu no plano Collor, cara, eu perdi, muita gente perdeu tudo, gente se matou, senhoras se mataram. Eu tive sorte na minha vida, mas quando eu vi o PSDB, Mário Covas, Fernando Henrique, José Serra, falei, caraca, e eles todos falam assim, caraca, eles vão acertar o país. Aí agora, o que eles falaram, eles desfalaram. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, eu investi muitos anos da minha vida nessas pessoas que eu acreditava mesmo. Agora elas mudam, viram a casaca. É incoerente, não é incoerente? Para mim é muita incoerência. No mínimo, né? Então, eu voto na coerência. Então, o que eu estou pensando, para mim já foi. Para mim é Zema, Tarcísio. E o Brasil vai entrar no hiperloop. Vai Você já tá em 2026, é isso mesmo? Lógico. O Richard Branson vai vir. A gente vai botar hiperloop aqui. O Brasil é uma oportunidade única. Aquela coisa, Brasil é o país do futuro, Brasil é o país do futuro. Não. Brasil é o país do presente, do agora. Então, assim, quando eu falo... Quando eu escrevi o livro, era para eu poder me expressar. Expressar tudo isso. Porque a pessoa ou cresce no amor ou cresce na dor. Isso eu não desejo para ninguém. Eu desejo o amor para as pessoas. Para elas construírem por elas mesmas. Não vou falar, isso daqui é o amor. Não. Descubra. Eu te ajudo, estou aqui. É como um pai. A criança caiu e fala, cuidado, pelo amor de Deus. Nossa, já criou um trauma vai ficar em 4 gerações, porque fica no DNA. Calma, não. Estou aqui do seu lado. Você quer minha mão? Você quer minha mão? Tudo bem, eu vou te pegar e vou te dar um carinho. Mas vamos fazer de novo. Na hora que você... A pessoa, a criança, ela vai aprendendo por ela mesma os caminhos. Tanto que a criança, você dá a luz, você deu a luz. O que a luz precisa fazer? Brilhar. Por que ele vai botar mais véus em cima da luz? Para ofuscar? É o que a gente faz. Ele não sabe. Não vê com o manual de instrução. A cegonha, quando jogou, esqueceu de mandar o manual. Acho que ela estava secreta, sabe? Essa coisa do Mister Magoo. Aí o que acontece? A gente vê que a gente vai aprendendo, né? A gente vai montando nossos próprios manuais. E os manuais estão muito tortos. Então, estão tortuosos. Essa questão da relação da família, que é tão importante, que me emociona sempre quando eu vejo uma família que consegue vencer, que ela consegue estar em harmonia, é uma das coisas mais lindas. Entendeu? Porque essa é a base da sustentação. É o GPS. Você bota, quando você sai de casa, você bota o GPS com destino. Mas a família é a sua volta. Quando você tem a volta para casa, é a coisa mais linda do mundo. Isso daí é fantástico. É isso, quando tudo está perdido, nada está perdido com família. É com pai, com mãe, com marido, com irmão, com tio, tia, avó, qualquer ancestral. Isso é família. E aí, quando você inclui... E esse livro apareceu para você como um todo, assim? Você levou muito tempo escrevendo? Como é que é essa história? O livro, ele, na verdade, é uma coleção, porque tinha muito mais coisa para falar. Eu tive que condensar e simplificar muito. Então, fiquei espremendo mesmo para poder sair o sumo e aí para poder ficar e botei um pouco de água para poder ficar gostoso. Ficar mais fácil de você entender. Então, você vai lançar outros depois? Assim, é um caminho natural esse.
é um caminho natural, porque eu tenho muita coisa para falar. Então, eu não quero falar sobre, por exemplo, eu consigo falar de física quântica, do processo filosófico, consigo falar pela arte, consigo falar pela religião, consigo falar pela psicologia, mas eu junto um pouco de tudo, de maneira que você liga os pontos de uma com a outra, para facilitar a tua compreensão, para você não ficar bitolado em uma coisa. Porque aí isso daí não gera dogma, gera liberdade de pensamento. Só que tem gente que precisa, porque você transmuta de duas maneiras. Uma, enfrentando suas sombras, os seus demônios, e a outra é você sendo devoto. Então, quando você é devoto, você só vai orar pedindo quando você sai da conexão. Quando você sai da conexão, pô, pai, me dá a conexão de novo, que eu perdi aqui. Mas quando você está na devoção, você só faz oração para agradecer. Então é isso. E quem não consegue enfrentar sombras, que é difícil mesmo, ver você como demônio é horrível, né? Eu sou? Ué. Assume isso. A única maneira de você enfrenta e falar assim, ó, eu sou luz. Acabou. Vai, ó, vou te dar amor. Nossa, o demônio sai rapidinho. Sai fora. Sai de reto, anjo. Eu sou demônio. Eu não quero você aqui, não, pelo amor de Deus. Mas vem aqui. Eu amo você. Sai, pelo amor de Deus. Cruz credo. Então, esse é o processo de a gente trabalhar o nosso interior. Então, quando você não consegue, você é devoto. São as maneiras. E ainda tem o egoísmo da mente objetiva, tem o egoísmo da alma. É coisa pra caramba, né? É coisa pra caramba. Mas você manda começar hoje mesmo o princípio do amor incondicional por você mesmo. E seja muito bem-vindo ao caminho do amor. Essa é a sua proposta, unir pelo amor. Unir pelo conhecimento, pelo autoconhecimento. Porque a única forma de libertar é o conhecimento no amor. De como funciona. Nos humanizando. É trabalhar o humano, não mais o animal, e nem mais... Vou falar uma coisa. Quer acabar com todo o processo de machismo e feminismo? Da educação sexual. Quando o homem entende que a mulher é uma divindade, que ela é geradora de vida, ela recebe sua semente para poder gerar e cuidar, e você está para cuidar junto com ela, mas é ela que gera a vida, acabou o problema. Não tem mais. O homem trata a mulher como uma pedra preciosa. E a mulher cuida do homem como uma força masculina. E aí as polaridades de energia feminina e masculina interna, elas entram em balanço. Porque às vezes a mulher ela fica um pouco mais com a energia masculina e o homem mais com a feminina. O que não dá é para ficar os dois femininos e os dois masculinos. Isso não consegue. Até numa relação de sexos opostos, também tem que ter esse equilíbrio. Essa é a dificuldade desses relacionamentos. Porque a sexualidade fica densa. E que não tem problema nenhum. Mas só que não vai trazer resultados que eles esperam. Então, essa é uma dificuldade muito grande. Que as pessoas entenderem que eles são seres humanos. Eles não são gênero. Eles não são classificação de gado, marcado como gato. Né? Que o Zé Ramalho fala muito bem, né? Naquela música. Gado marcado, povo feliz. Povo marcado, não, é gado. Não, é gado marcado. Gado marcado, povo feliz. É admirável Mundo Novo, né? Admirável Gado Novo. Não, ele é um gênio, né? O Zé é um gênio. É uma força da terra impressionante. Agora, me diz uma coisa, você sente falta da TV? Claro. Sente falta de representar? Eu sinto. Hoje, eu gostaria, como eu fiz Jesus Cristo, eu gostaria de fazer justamente o contrário. O porquê? Porque eu sei quem eu sou. Então, não tem problema. Eu entro no campo e eu sei sair rápido. Saio mais rápido que entro. Então, porque é muito perigoso, né? Eu nunca consigo falar o nome daquele ator que fez o Coringa, que se matou. O cara entrou numa vibe ali e que não conseguia sair. Por quê? Porque não se conhecia. Aí ele se confundiu inteiro, vivenciou, e ele não queria mais externalizar, expressar aquele personagem. O que ele fez? Ele matou o personagem. Ele não se matou, ele matou o personagem. É muito triste isso. Na antiga Grécia, eles não davam personagens de Deus para as pessoas que não se conheciam, atores que não se conheciam, não sabiam quem eram. Podia ser o mais talentoso. Se não ainda estava preparado, eles não davam, para não acontecer esse tipo de coisa.
como está acontecendo esse novo... Tem um ator fazendo o Hannibal, né? O Cannibal, sei lá, Hannibal. Já está tendo problema. Porque é muito forte. Porque é demoníaco. É satânico. É sangue. É pedofilia. Entende? Você entende como é perigoso? Se você acabar com a pedofilia, se você pegar, prender todos os pedófilos, problema da sexualidade, problema do mundo, não, problema do mundo político, administrativo, acaba. De tão forte que é. São coisas que as pessoas têm que pesquisar, porque é tão macabro que não dá pra gente falar aqui. Não dá mesmo. Então, para a gente elevar esse nível de energia, é trazer a família, trazer a relação da criação, a sexualidade como força motriz espiritual, que é a força mais forte que tem de criação. Então, ir humanizando todos os dias. Entrando no sagrado, para a gente poder ir para o profano. E aí, quando sai do profano, vai para o sagrado. Porque você leva o seu campo sagrado para o profano. Você não se contamina com campos energéticos que vão pegar você. Então, esse é um processo importante diário. Hoje é vigiai, orai e vigiai. Porque pega mesmo. É forte, cara. É forte. E vou falar. Os demônios estão aí para fazer o trabalho dele. Imagine só. O que seria da Chapeuzinho Vermelho ser um lobo mau? E a Branca de Neve ser a bruxa? Acabou, não tem história, coitada delas. Você entende? Só que precisa ter equilíbrio. É isso, é equilíbrio. Até o momento que a gente, na consciência, a gente consiga uma elevação e que não precisa ter essa dualidade. E aí tá tudo bem. Esse é o processo. Esse cabelo. Então. Esse cabelo aqui, esse cabelo aí. Tem umas fotos lindas no livro, né? Tem a Deia também, com a Andréia. Eu fui muito feliz de fazer essas fotos. E eu quis fazer como eu estava mesmo. Nem tem. Você não colocou mais fotos para não ser biográfico. Como é que é? Você não colocou fotos do livro para não ser biográfico. Então, eu não queria que o livro fosse biográfico. Então, eu não botei tantas fotos para não dar esse caráter biográfico. Então, quando teve... Eu tinha uma assessoria espiritual muito boa, porque o livro, em 2 semanas do lançamento, ele ficou em primeiro lugar em 3 categorias na Amazon. Essa volta não. E esse é o amor. Hoje a gente faz um negócio que é bonitinho e que é todo dia, quer ver? Vou mostrar pra vocês todo dia que a gente faz. É o seguinte, isso é um ritual que é fogo. A gente faz assim, ó, olho de coruja, beijo de esquimó, beijo de borboleta, beijo de respeito, beijo e beijo de amor. A gente acorda, faz isso. A gente acorda, a gente faz uma respiração, a gente sente o que precisa ser sentido, deixa sair o que é bom, o que é ruim. Das suas fases da sua vida. Tá. André passando cola aqui. Fala no seu livro que passa as fases da sua vida. Eu trabalho muito na vulnerabilidade, mostrando como eu transformei intuitivamente em força. Quando eu demonstro isso, eu crio um protocolo que as pessoas vão se identificar para poder fazer. E tem muita prática aqui. Porque hoje a gente tem que trabalhar essa coisa de humanização de maneira prática. Ninguém tem tempo para nada mais. Mal tem tempo para pensar em política, mal tem tempo para poder falar em casa, mal tem tempo para cuidar dos netos. Tem que ter um tempo, então tem que ser prático, é rápido. Tem pessoas que falam assim, Luiz, eu não consigo meditar. Eu falei, não, você respira? Então você medita. Como assim? Mas demora 40 minutos? Eu falo, não, 3 respirações. Não, mentira. Muda o estado na hora. Porque a respiração perfeita, em excelência, é 5 segundos para inalação, 5 segundos para exalação. Quando você faz isso, 3 respirações, você já muda o seu estado. E se você aprender a respirar pelo diafragma, pedindo que o subconsciente fica nessa região do diafragma, que é o nosso core, a base da nossa energia é daqui, né? Tá o chi, a energia vital está aqui. Então, quando você pede para o seu subconsciente gerar energia, produzir, jogar para o seu corpo,
depois você joga para o seu coração. E aí depois, de novo, você joga para o seu coração, joga para o seu corpo e joga para o seu eu superior que fica aqui em cima. Cara, você entrou em conexão com você. Aí depois você entra em conexão com o absoluto, com o círculo, com o todo. E é muito Mas rápido. estar em conexão com você mesmo, com a gente mesmo, é o fundamental. É o fundamental. Para tudo acontecer. É porque você entra em ressonância. Chega um momento, Leda, que eu não mais interfiro em nada. Eu só sinto, vejo sinais, aí começa a aparecer imagens na minha cabeça, se era certo ou errado, e vou lá e faço. Tudo vai aparecendo para mim. Na segunda-feira, hoje entrou um processo de felicidade tão grande, de alegria. Alegria tão grande que eu falei, nossa, porque eu tava numa paz, mas estava estranho essa paz, porque ela tinha um movimento de realização para frente, mas ela tava expandida, mas fechada aqui. E aí tudo bem, não tem problema nenhum, tava ótimo, tudo tranquilo. Eu falei, ótimo, vou sentir isso daqui, tá ok. Não é bom nem é ruim. Então tá ok. Faz sentido para mim, vou ficar. Aí vai acontecendo as coisas. Mas hoje me deu assim, ó, como uma champanhe. Nossa, deu uma alegria. E aí eu comecei a ter muita ação intensa com muita paz. Porque a alegria. Não adianta nada conhecimento sem alegria. Não adianta nada erudição sem alegria. Não adianta nada música sem alegria. Não adianta nada intelectualidade sem alegria. Não adianta nada espiritualidade sem alegria. É a alegria de viver. Porque senão você vai conhecer o seu oposto. Você bota a alegria com este amor, você não vive a lei do ritmo, do que vai, do pêndulo, do que vai e volta. Né? Então você consegue quebrar essa lei natural. É a única maneira de quebrar a lei natural para você não viver a dualidade. E aí você vive fácil. Fácil. É o seguinte, antes uma pedrinha era um meteoro. Hoje o meteoro é uma bolinha de sabão. É muito... Posso falar, eu nunca acreditei nisso. Andréia, menos ainda. Andréia nunca acreditou, não aguenta. Vamos andar de bicicleta. Não. Agora, anda de bicicleta, vai no mato, não sei o quê, medita. Medita antes do que eu. Fico até com ciúmes. Tá de sacanagem, né? Já entrou em transe assim? E tá lá. Entra. Fala assim, deixa aqui. Fala, tudo bem, então tá. Mais rápido que eu. Falei, nossa, tudo bem, né? Legal, obrigado. Assim é legal. Se a gente conviver, a gente faz coisas muito juntos, sabe? A gente está trabalhando junto, a gente vai trabalhar, a gente está ajudando muitos casais, a gente ajudou agora no domingo, a gente tem trabalhado muito a relação, as relações através das frequências, né? O que é frequência? Vamos lá, só para entender. É o que eu falo no livro. Frequência, eu ensino frequência, energia, frequência e vibração da seguinte maneira. Come uma feijoada, com uma cervejinha IPA, batata frita, linguiça, couve, laranja e vai meditar. Vê se você consegue. Você vai querer dormir, pô. Feijoada é descanso depois. Não inventa história. Agora, quer meditar? Come uma coisa mais leve. Tira a carne. Pega as verduras, legumes, uma sopa. E aí você vai... É muito mais fácil, porque o estômago, o sistema digestivo não fica trabalhando. Você tem que tomar um sal de fruta numa feijoada. Na outra não, fica leve. Você vai, não dá aquela... E você já não come mais carne? Não, eu brinco que é o seguinte, eu sou o vegano que come carne e sou carnívoro que sou vegano. Por que isso? Depende do que eu preciso. É o seguinte, Chico Xavier me ajudou muito no entendimento que eu assisti o documentário do Wagner de Assis, que fez agora, tá? Entrou em dia 13. É um sucesso. Eu vendo, eu falei assim, cara, e conversando com o Wagner, né, que ele fez horas e horas de pesquisa, além de pesquisar, de filmagem também. Então, o Chico, ele tomava gostar de Coca-Cola. E ele, na casa das pessoas, se a pessoa tinha carne lá, ele comia. Para não fazer desfeita. Bonitinho, né?
Não é lindo demais? É. Você entende? Isso não faz uma pessoa menor ou maior na espiritualidade. Você entende? Eu vou te dar uma base só para você entender. Vamos lá. Se eu não comer carne, eu vou ser melhor espiritualmente do que um esquimó? Fala assim, ó, seu esquimó, vegano agora. Como? Não dá. Tô aqui no meu iglu. Vou plantar onde? Quem vai mandar para mim no meio do nada? Eu tenho que pegar a foca, gordura, ficar quentinho. É um ciclo natural. A vida vive de vida. Tem até o Joseph Campbell. Ele falava, pelo amor de Deus, gente, não vai falar que sou eu. É o Joseph Campbell. Mas eu concordo. A diferença entre vegano e carnívoro é o seguinte. O vegano só come aquilo que não consegue fugir. Porque tudo é vida. As plantas têm consciência. As árvores têm família. É uma doideira isso. Isso é comprovado cientificamente. Tem livros e livros que falam isso. Então, é uma doideira esse tipo de coisa. Então, a carne, se eu quiser dar uma... É engraçado. Outro dia ontem eu fui no churrasco do Faustão. Vou fazer desfeita? Ô, louco, afinal de contas, bicho, o Luiz de Barrichello veio pro churrasco, meu, e é vegano, brincadeira? Aí não pode, aí acaba com tudo. Cara, eu comi. Só que eu não bebi, não tomei bebida alcoólica. Entende? Entendeu? Você pode ter uma cervejinha lá, não. Você toma cerveja? De vez em quando. Pode ser, tá ali, o pessoal para não fazer. Porque o que acontece? Quando você entra, eu fiz um lançamento no Sul, que foi uma coisa engraçada, Leda. Depois eu percebi o que aconteceu. O meu editor, Marcial, da Citadel, ele falou, ele me viu fazendo autógrafo na distribuidora, que ele me convidou para ver. Os vendedores da distribuidora fizeram fila para pegar meu autógrafo e eu fiz uma dedicatória para cada um específico, mas foi assim, cut the chase, escrevi todo mundo. Aí quando a pessoa pegou, viu, falou assim, nossa, sou eu. Deixa eu ver o seu. Ih, é você. Cara, eu fiz para cada um isso. Fiz. Aí ele falou, cara, quero fazer em Porto Alegre o lançamento do livro. Que é lá em minha praia, ele mora lá. Aí ele falou assim, vou fazer no aeroporto. Eu falei, tá ok. Só que não faz o menor sentido fazer no aeroporto. É distante. Em Porto Alegre é distante. Vai fazer às 19 horas no aeroporto. Mas eu não tinha sacado isso. Aí um dia antes a gente passou no shopping, lotado, Dia das Crianças, mas lotado. Ele falou, por que a gente não fez isso aqui? Eu falei, pois é. Mas tá tudo bem. Fiz. Foram todos os amigos que ele tinha convidado para ir num churrasco de novo, num churrasco lá. E o que aconteceu? Foram todos eles, foram 2 ou 3 pessoas ali de fãs, essas coisas. E aí, quando eu cheguei em casa, falando com a minha mãe, eu lembrei, a minha avó, ela vendia livros nos aeroportos. Ela chegava no Canhedo, ela foi uma vez no Canhedo, foi no Naginars aqui em São Paulo, mandou uma carta, deixou para a secretária, meia hora o Naginars estava chamando ela. Ela foi lá, pegou uma grana para poder fazer o livro dela. Ele deu. Então ela viajava pela VASP, assim, só com os livros. E ela vendia pessoa por pessoa. Ela vendia o livro dela, Saltei Abismos. E ela editava. Imagina, naquela época, editar um livro e vender no aeroporto é muita. O que aconteceu? Eu fui fazer o quê? Vender o livro no aeroporto. No aeroporto. Que louco, né? É um muito ciclo. louco. É muito Mas louco. olha só, Luigi, apesar de estar ótima a nossa conversa, já passou 1 hora, daqui a pouco vamos nos cortar, porque só pode ter 1 hora. Verdade, vamos. É muito gostoso sempre falar contigo. Muito assim, bom. Você tem um amor, um carinho. É uma mãe, né? Assim, a gente se sente... Qual é o teu signo? Capricórnio. Capricórnio. Mas você tem essa coisa do aconchego, que isso é uma coisa que é sua. Aquele tal negócio, se te desse uma vilã, se fosse atriz, desse uma vilã, você não ia conseguir fazer. Não ia dar. Você não tem como. Você não tem essa personalidade para poder fazer, porque essa é a tua natureza. A natureza de receber, de equilíbrio, de energias, sabe? De não querer criar... de friccionar as coisas para criar combustão. Você não precisa.
você já é o próprio combustão, você já acende e ilumina todas as pessoas que vêm. E é muito gostoso. Quero te agradecer demais, viu? Senti para pensar, porque o amor é o caminho. Isso, estamos aqui. Luigi Baricelli. Dá um beijão para a Andréia. Docinho, tá aqui. Um beijão. Obrigada. Um beijo para você. Beijo. Um beijo para você, Luigi. Um beijo. Eu acho que eu conheço vocês há uns 30 anos, né? Ah, nossa. Deve ser mesmo. Você me deu uma... Ó, a Leda, eu fazia entrevista nos parques da Disney, não vou me estender. E aí, quando falar assim, você vai entrevistar a Leda Nagli, nossa, me deu aquela diarreia. Falei, o que eu faço agora? Nossa, que vergonha, como é que eu vou fazer? Eu não sei fazer, não sei o quê. Quando eu cheguei quase chorando. Ela me olhou com uma mãe, ela falou assim, vem cá. Aí ela começou a falar, daqui a pouco eu já estava assim, nossa, eu já virei o melhor entrevistador do mundo. Agora você não para de falar. Exatamente, você viu o que você fez? Agora eu não paro. Te agradecer. Nunca mais vai parar. Sabe, o Duda foi muito querido. Ele fez uma postagem no dia que eu estava escrevendo para você. É mesmo? Olha a coincidência, hein? Eu fiz o dele e o seu. Eu não sei o que eles mandaram sem autógrafo aí, eu não entendi nada. E aí eu falei assim, opa, não. Eu tava fazendo. Não, o meu tá com autógrafo. Eu agora, né? No final, depois eu mandei pra você. A mãe. E falando na mãe. Viu? E a netinha, que querida, Sabrina, todo mundo, que fofa, família linda, né? É uma fofa. Obrigada, meu querido. Obrigada pela dedicatória, pelo livro, pelo papo. Obrigado, eu que agradeço. Boa sorte aí, muitas felicidades sempre para você. Te amo, viu, mamãe? Te amo, mamãe minha. Eu gostava mais de estar aí fazendo com você, porque tinha um cafezinho gostoso mineiro, tinha um pãozinho de queijo também, tinha um queijinho gostoso. Sinto falta disso, tá? Mas quando voltar ao presencial, a gente faz outra. Fechado, tá bom então. Tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.